uma dificuldade, uma peregrinação de sacramentos e cerimônias, uma sequência de penitências e peregrinações, um acúmulo de boas obras, um período no purgatório, uma série de instituições para você chegar no céu. A Bíblia diz que está tudo em Jesus, está tudo em Jesus. Ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Hebreus 7:25 diz: ele pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Jesus não disse: é preciso saber aí uma coisa em latim, é preciso decorar umas rezas. Jesus não disse isso. Jesus não disse: é preciso peregrinar até Roma, entender aqui toda uma mensagem filosófica e sofisticada sobre sacramentos, graça sacramental. Não, Jesus disse à mulher samaritana: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é este que fala contigo, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E ele te daria a água viva. Note, não tem ninguém mais. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que fala contigo, tu pediria a ele e ele te daria. Não tem mais ninguém na história. Não é tu vais pedir a essa pessoa e essa pessoa vai pedir a ele e ele vai te dar. Tu vais até uma instituição e essa instituição que tem privilégio com ele vai te dar isso aqui. Não, é direto. Você vai pedir e ele vai te dar. Você e ele. Não tem terceiro, é eu e tu. Aleluia. Era Jesus e a mulher samaritana, eram somente os dois. Uma vez, uma mulher ia sendo apedrejada porque fora encontrada em adultério. Os que estavam na iminência de apedrejá-la disseram a Jesus: devemos apedrejá-la, a lei de Moisés manda. Eles queriam colocar Jesus numa situação difícil, porque se Jesus dissesse deve-se apedrejar, eles iriam dizer que Jesus estava levantando-se contra o Império Romano, que naquele tempo dominava a nação de Israel e que não permitia à nação autonomia para executar a pena de morte. Se Jesus dissesse não apedreja, eles diziam: você não está cumprindo a lei de Moisés. Mas Jesus disse simplesmente isso: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E os mais velhos saíram primeiro, porquanto tinham mais pecados pelo tempo de vida. Depois os mais jovens saíram e ficou só Jesus e a mulher. É onde eu quero chegar: só Jesus e a mulher. Duas pessoas. A mulher podia ter saído correndo, mas permaneceu, porque ela confiava que Jesus estava ali para lhe dar salvação e não para condená-la. E Jesus disse àquela mulher que creu: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Jesus perdoou-a e deu-a uma palavra de livramento do jugo do pecado, para ela andar em novidade de vida. Quando os discípulos queriam se intrometer, era para atrapalhar. As mães traziam as crianças até Jesus, os discípulos ficavam no meio. Jesus: sai da frente, deixai-vos a mim, os pequeninos deles é o reino dos céus. Bartimeu, quando Jesus entrou lá em Jericó, tinha um cego chamado Bartimeu que dizia: filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão dizia: cala, para de aborrecer o mestre. Ele gritava mais alto. Jesus parou e o chamou e o curou, porque Jesus não permite que multidões, discípulos, se coloquem entre ele e aquele a quem ele quer salvar. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que fala contigo, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A mulher estava surpresa porque era uma samaritana e o judeu estava falando com ela. Imagine se soubesse que aquele ali era o próprio Deus, o santo, o perfeito, o eterno. Mas Jesus estava ali para salvar a vida daquela mulher. No final da história, a mulher crê e sai sendo uma pregadora em toda a cidade de Samaria, anunciando: eu encontrei o Salvador, eu encontrei o Redentor. A mensagem é simples. Pela cruz, Jesus fez o que você não podia fazer. Ele era quem você nunca foi: o santo e o perfeito homem, o Filho de Deus encarnado. Ele fez o que você nunca poderia fazer. Todo o sofrimento que você imagina poder fazer para pagar os seus pecados com penitência ou purgatório, não paga nada.
porque são sofrimentos de pecador endividado. Não adianta nada, mas a morte de Jesus foi substitutiva, o justo morrendo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele ressuscitou ao terceiro dia, para que nós pudéssemos ser salvos por Ele pessoalmente. Ele tem a dádiva, Ele tem a salvação para te dar nessa noite. Arrepende-te do teu pecado. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós devemos olhar com um sentimento duplo, com uma atitude dupla. Primeiro, ali eu vejo o meu pecado como sendo grave. Segundo, ali eu vejo como Jesus me amou. Na verdade, nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Mas a fé pela qual recebemos Jesus e confiamos em seu sacrifício não pode ser separada do arrependimento por uma razão muito simples. Você não pode querer Jesus que morreu pelos pecados e os pecados pelos quais ele teve que morrer. Se ali a causa da dor e aflição que Jesus teve que sofrer para nos salvar foi em decorrência dos nossos pecados, como você pode amá-lo, agradecê-lo, confiar nele como seu Salvador e gostar dos pecados, que foram a razão pela qual ele teve que morrer para lhe salvar? A mesma fé que recebe Jesus rejeita os pecados. A grande questão é que eu posso rejeitar os meus pecados, mas eu não tenho uma força para me libertar deles. Mas quando você tem uma atitude de receber a Cristo e rejeitar os seus pecados, o resto é com Ele. Quando você diz, pecado eu não quero mais, eu enojo a vida que vivi e eu quero Jesus no meu coração, quando Jesus entra, Ele transforma. A Bíblia diz, Ele veio para o que era seu, o povo judeu, os céus não receberam, mas a todos quanto o receberam, a saber, os que creem no seu nome, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Na linguagem da Bíblia, o filho tem a natureza do pai. Portanto, nós não podemos dizer todos os homens são filhos de Deus, são criaturas de Deus. Mas tornam-se filhos de Deus quando recebem Jesus, recebem o poder para andar em novidade de vida. Os que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Aos fariseus, Jesus disse, vós teis por pai o diabo, porque vocês querem satisfazer o desejo do vosso pai. Eles diziam, não, nós temos por pai a Deus, Abraão. Mas Jesus disse, mas vocês vivem uma vida para satisfazer o diabo, então vocês são filhos do diabo. É através de Cristo em nosso coração que nós temos o poder para sermos feitos filhos de Deus. A mensagem, como eu disse, é simples. Ela está resumida em João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe, o texto aí começa com a palavra porque, é uma explicação. Por que que nós somos salvos? Porque Deus nos amou. Por que é que nós podemos ir para o céu? Porque Deus amou o mundo. O porquê não está em nós, está em Deus. Não é porque eu sou justo, não é porque eu mereço, não é porque eu fiz a coisa certa que eu vou ser salvo, é porque Deus amou. A Bíblia diz, nisto está o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Se nós hoje o amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. A salvação está nisso, em que Deus nos amou. E a Bíblia diz que Ele nos amou de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito. Essa expressão de uma tal maneira é para mostrar que o amor que Deus teve por nós é indescritível. Nós não podemos definir. Paulo diz, este amor excede todo entendimento. Porque poderá ser
que pelo justo, pelo bom, alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.